Quando o México fechou a fase de grupos, metendo 3 vitórias sem tomar gol, a gente pensou, pô, tá aí uma seleção subestimada. Não tem ninguém falando do México e eles fazem uma grande Copa. E de certa forma é verdade isso, mas ao mesmo tempo o México não fez nenhuma atuação brilhante nessa Copa do Mundo. Em muitos momentos, inclusive, foi um time um pouco decepcionante, um time que fazia alguns jogos um pouco entediantes. Contra a África do Sul eles abrem 2-0 e quase desistem de jogar. Contra a Coreia do Sul é um jogo pavoroso das duas equipes. Contra a República Tcheca, eles meio que vencem jogando no contra-ataque. Então o México tá bem, mas não era um México dominante de nenhum jeito. Talvez um pouco na partida contra a África do Sul na estreia. Então por isso foi uma surpresa, na minha modesta opinião pelo menos, né? Quando começou México e Equador, o México pegando um Equador que eu elogiei muito contra a Alemanha, que os caras botaram o coração na ponta da chuteira pra arrancar aquela vitória e conseguir classificar. E o México começou atropelando o Equador. Os caras se comportaram como uma seleção grande jogando em casa com a pressão da torcida, que chegou para amassar e conseguiu o resultado. E foi exatamente o que eles fizeram. Desde que a bola rolou, o México fez um jogo brilhante no primeiro tempo, criando chance atrás de chance, né? Conseguindo explorar as fraquezas do Equador, que tava ali completamente esburacado. Por exemplo, essa bola que vem, acho que é do Gilberto Mora, pro Romo na direita, ele faz um cruzamento e já deixa o Raúl Jiménez na cara do gol. O Jiménez é muito bom de cabeça, né? E eu não sei como é que ele errou o alvo, que acho que ele pegou muito mal, porque em geral acho que ele cairia nessa bola e meteria esse gol. Depois o Quiñones, ó, puxa o contra-ataque aqui e solta para o Alvarado, que consegue finalizar ali, a bola passa com perigo também. Gilberto Mora, 17 anos, começando como titular, tá? Uma marca histórica aí. E o cara tava jogando muito bem, rapaziada. Esse guri é bom de bola, hein? Organizando a equipe, achando espaços, criando jogadas. Muitas dessas jogadas que eu vou comentar pra vocês aqui começaram com o Gilberto Mora lá atrás, dando um passe pra alguém, né? E ele também teve a chance dele aqui, quando abriu esse espacinho, né? Tava com o ângulo apertado, mas ele foi pro gol, cara. E a bola passou muito perto, passou lambendo a trave aqui, foi uma bela finalização dele. O México apertando. Enquanto o Equador criou muito pouco durante a partida inteira. No primeiro tempo eles estavam aguentando a pressão do México, então tá um pouquinho mais difícil de sair, né? Quando eles saíram, o Yeboah fez essa jogada fantástica em que ele dá uma caneta no zagueiro César Montes e finaliza ali para a defesa do goleiro Rangel, que toca um pouquinho ainda na bola, depois ela bate na trave, né? E sai, mais uma bela jogada do Yeboah aí. Só que o México muito superior, cara. Olha essa jogada aqui. Lá atrás eles recuperam a bola, o Equador tá todo na frente pressionando e o México sai com uma velocidade absurda no contra-ataque. O Gilberto Mora coloca para o Alvarado, que de primeira de canhota dá uma levantadinha pro Quiñones, que tá aqui, ó. O Quiñones tá aqui, né? Fazer a corrida e chegar numa posição perfeita, porque o cara tava impedido muito entre aspas, né? Mas estava no seu próprio campo. Não existe impedimento no seu campo de defesa. Então ele sai correndo antes dali no meio campo, recebe na frente uma velocidade monstra e quando chega o Pátio para fechar ele, ele puxa, abre e manda uma finalização perfeita no ângulo ali. O Quiñones faz uma bela Copa do Mundo, inclusive foi o gol dele de abertura, vocês vão lembrar, né? E logo depois o México praticamente mata o jogo com o gol do Raúl Jiménez, né? Que foi muito bacana, todo mundo comemorando ali. E é uma jogada absolutamente elétrica dos caras também, né? O próprio Raúl Jiménez dá um chapéu aqui no Pátio, né? No William Pátio do PSG aí. Aí o Ordóñez recupera a bola normal, só que na hora de sair jogando, ele dá uma bica nos pés do Raúl Jiménez. Aí o Raúl toca ali no meio para o Quiñones, depois tabela, recebe de volta e na risca da área, basicamente, né? Ele finaliza no ângulo também, muito bem para fazer 2-0 e recompensar o México que começou com tudo, cara. Os caras vieram para cima como se tivessem com muita fome e empurrados pelo estádio Azteca lotado, eles praticamente garantiram a classificação. E eu digo isso porque uma coisa que a gente viu do Equador nessa Copa do Mundo foi uma dificuldade imensa em fazer gol, né? Contra a Costa do Marfim até acho que eles jogaram um pouquinho melhor, mas perderam o jogo. Contra a Curaçao eles amassaram o jogo inteiro, fizeram o goleiro adversário bater recorde de Copa do Mundo e tudo, mas não conseguiram meter o gol. E contra a Alemanha realmente foi uma atuação assim que eles tiraram o espírito de luta de onde não tinha, né, para conseguir ganhar esse jogo aqui. Mas é um time com dificuldades para fazer gol. Então quando o México fez 2-0, eu pensei, já era, né? Já Elvis. E o Equador sem criatividade, rapaziada. Tem mais uma jogada individual aqui do Yeboah, que ele dá uma dançada e finaliza e o goleiro Rangel faz uma bela defesa, né? Mas o México com todas as melhores oportunidades, tem essa bola que o Gilberto Mora cruza na cabeça do Raúl Jiménez, ele acaba dividindo ali, manda pra fora. O lateral Sanches cruza e o Raúl tá aqui na frente da área, ó, esperando, levantou a mão, recebeu a bola, só que ele acabou finalizando muito mal e o Mora ainda consegue quase em cima do goleiro dar um toquinho na bola ali, mas ele não consegue fazer o gol, também acho que estava impedido. Mas assim, o México criando, até que o jogo foi pro intervalo.
quando o jogo foi pro intervalo, né? A partida deles, pra mim, foi fantástica no primeiro tempo, muito boa mesmo e inesperada, porque eu não tinha visto essa intensidade do México e essa qualidade. Pô, eles fizeram muita jogadinha assim, de passe rápido, tipo assim, o cara que toca pra trás enquanto o outro faz outra passagem rápida pra receber na frente. Pô, eles jogaram num nível aceleradíssimo, rapaziada, num nível muito, muito alto, tá? O time do México aí que a gente acostuma a pensar neles como guerreiros, né, como correria e tal, mas eles mostraram uma qualidade também. Né, com bola no chão, jogadinhas trabalhadas, qualidade técnica. Eles foram muito bem em basicamente todos os quesitos no primeiro tempo. No segundo, eles mudaram de atitude, né? Eles vieram para defender, basicamente deixaram o Equador ter a bola e ficaram apostando nos contra-ataques. Mesmo assim, o México teve as melhores chances. Por exemplo, essa que o Quiñones abre lá no Alvarado, o Alvarado puxa pra canhota que é a boa, tem muito espaço para finalizar e acaba errando por bastante, né? Foi meio chocante que ele não conseguiu nem acertar no gol. Aqui sai o Gilberto Mora, né, para entrar o Gutiérrez. Cara, o Mora com 17 anos é muito legal, né, cara? Ver um guri pegar uma responsabilidade desse tamanho. E pra mim, até a saída dele de campo, ele era o segundo melhor em campo, só atrás do Quiñones mesmo, que foi mais decisivo, né? Mas ele organizou muito a equipe do México o tempo todo, caindo pros dois lados do campo, inclusive, né? Com bastante liberdade pra se locomover. Vocês podem ver aqui já na metade do segundo tempo, basicamente, como o Equador quase não estava pro gol, né? Enquanto o México era muito mais perigoso. E continua assim, escanteio, vem bola na área, o César Montes obriga o goleirão Galíndez a fazer uma defesa monstra. Depois, no escanteio desse lance aqui, vem outra bola idêntica pro César Montes, que é um zagueiro alto, né? E ele consegue finalizar de novo. Na real, meio ele, meio o outro zagueiro que é o Velázquez, né? E a bola vai pra fora ali, mas o México chegando. Enquanto o Equador, cara, eles estiveram presos naquele problema de time grande que enfrenta a retranca, né? Sabe assim a Alemanha tentando quebrar os times que defendem contra ela? Eles não conseguem fazer muita coisa? Né? O Equador tava mais ou menos assim. Então tem essa bola aqui, por exemplo, que é um lançamento lá da defesa do Caicedo, que tecnicamente hoje não foi bem, mandou muito cruzamento errado, cobrança de falta direto na mão do goleiro, né? Mas ele faz esse lançamento fantástico aqui para o Kevin Rodrigues, que entrou no ataque, ele domina, sai na cara do goleiro, fez quase tudo certo e acaba finalizando de forma horrorosa. A bola foi pra fora. O Angulo foi substituído naquele jogo contra a Alemanha, ele fez um golaço, mas hoje ele não conseguiu em nenhum momento repetir aquele ímpeto que ele teve, né, de pegar a bola, driblar, partir pra cima e meter pro gol. Aqui a gente tem mais uma chance, e é só uma meia chance, eu tô mostrando aqui só pra exemplificar como que o que eles criaram foi muito pouco. É uma bola que vem cruzada de frente, que é a bola mais fácil pra zagueiro tirar, né, aí o zagueiro que não sei se é o Montes também, ele afasta, ou é o Velázquez, né, e a bola cai na frente da área pro Caicedo, que tá muito longe. Ele manda uma finalização aqui com dois adversários na frente. Então, tipo assim, é um tipo de chute de gente desesperada, porque tu tem que acertar um balaço inacreditável pra fazer um gol dessa distância, sem controlar a bola, com 2, 3 mexicanos no meio do caminho. Mas isso mostra exatamente o que estava acontecendo com o Equador. Os caras não conseguiam criar, e aí quando apareceu uma chancezinha, eles chutavam de qualquer jeito, entendeu? Então, realmente, os caras não fizeram uma grande partida. No contra-ataque tem o Giménez do Milan, né? O outro Giménez, que sai aqui no 1 contra 1 e ele faz absolutamente tudo errado, ele dá um passe horroroso aqui pro, acho que era o Pineda, né, que chegava ali. O próprio Pineda, depois ainda tem uma chance que ele recebe aqui do Romo, acho, né, dentro da área ali, ou do Lira, e acaba finalizando, passando perto. E o Equador, para fechar a atuação deles com chave de chorume, ainda rolou isso aqui, né, o Hincapié foi falar merda ali no ouvido do Giménez, né, não lembrou que agora tá proibido fazer isso aí, né, a lei pra este ano, tu não pode mais falar com a mão na frente da boca em situações de conflito. Era uma situação de conflito, ele tava claramente provocando ou falando alguma merda ali no ouvido do Giménez, e aí o árbitro foi pro VAR e mandou ele pra rua. Uma expulsão absolutamente imbecil de um jogador que certamente sabe da nova regra, viu os jogadores sendo expulsos já na Copa do Mundo por causa dessa regra, e mesmo assim, com a cabeça quente, cometeu o erro, foi pra rua, muito bem expulso. E aí o Equador não teve nenhuma chance, rapaziada. O México fez um primeiro tempo perfeito, na minha modesta opinião. Um segundo tempo, onde eles defenderam e seguraram a vantagem, apesar de terem tido algumas chances também no contra-ataque e tal. E comemoraram demais. Cara, os mexicanos estão malucos, porque pra gente entender o que significa isso aqui pra eles, a gente tem que entender o contexto histórico do México em Copas do Mundo. O México jogou quase todas as Copas, tem quase 20 Copas, se eu não tô enganado, e apenas em 2 vezes eles chegaram nas quartas de final. Então, apesar de eles serem um time histórico em Copas do Mundo, eles não têm tanta tradição de ir longe, né? Então, pro torcedor mexicano, eles sempre ficavam falando que o objetivo deles era a 5ª partida, que era quartas de final. Atualmente a 5ª partida com o novo formato da Copa é oitavas, né? Então o que eles têm sonhado é com a 6ª partida.
é ir para as quartas de final. E o México teve 2 décadas, começando lá em 94, se eu não tô enganado, naquela Copa do Mundo, né? Em que eles literalmente em todas as Copas caíam nas oitavas. Eles não conseguiam vencer um jogo de mata-mata. Esse aqui é a primeira vitória no jogo de mata-mata pro México numa Copa do Mundo em 40 anos. Então, olha o significado disso aqui, né? E os caras vão, assim, acreditar que eles podem alcançar a quinta partida, ou agora a sexta, né? Chegar nas quartas de final. Porque é o seguinte, cara, é muito difícil a gente prever a atuação de um time. Às vezes eles vão muito bem, depois no outro jogo vão muito mal. Aconteceu com a própria Alemanha, por exemplo, nessa Copa do Mundo, né? Às vezes a gente não sabe o que vai acontecer no dia do jogo. Mas assim, se jogar como jogou no primeiro tempo hoje, a minha previsão é que o México vai pegar essa seleção, cadê? Vai pegar essa seleção da Inglaterra, se a Inglaterra passar do Congo, e vai empacotar e mandar direto de volta lá pro Reino Unido. Tá? Imagina essa Inglaterra jogando no México com o estádio Azteca lotado, aí o México faz um gol e a Inglaterra apavora, começa a ficar nervosa, né, porque acha que vai ser eliminada. Eu tô achando aqui, rapaziada, que o México vai cometer o crime. Na minha previsão da Copa, eu achei que o Equador ia passar e eu achei que o Equador ia tirar a Inglaterra, né? Mas agora acho que só mudou o criminoso. Agora vai ser o México que vai pegar essa Inglaterra meia boca, tá? A Inglaterra é uma daquelas seleções que fez uma partida boa e 2 ruins nesse Mundial e vai mandar pra casa. Tô achando que vai ser lindo. Tá? O mexicano tá acreditando. O México não tomou gol na Copa do Mundo ainda. E é evidente que eles não pegaram nenhuma seleção do nível da Inglaterra por enquanto. Mas acho que vão pegar. Acho que é o mais provável de acontecer, né? A Inglaterra passar do Congo e vão mandar pra casa. Tô achando que vai ser lindo, hein? Vai ser lindo. Se passar a República Democrática do Congo, né? Se eles conseguiram derrotar a Inglaterra aqui, seria incrível, mas daí acho que o México contra o Congo também consegue ganhar. Mas vamos ver, eu fiquei empolgado com essa atuação do México hoje. E com a torcida dos caras fazendo muita festa ali, foi bem bacana. Se eu sou o treinador do México, o senhor Javier Aguirre, cara, eu não troco nada. Bota exatamente esse mesmo time pra jogar na próxima fase, que eu acho que eles podem fazer bonito, hein? Se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se aqui pra acompanhar o restante da Copa do Mundo comigo, que amanhã tem mais, fechou?